comecei minha militância na Pastoral da Juventude, aqui na cidade de Xanxerê, né, onde eu conheci inicialmente a Cleuci Machado, que foi presidente do Sindicato dos Comerciários de Xanxerê. Na época, na verdade, ela foi presidente da Associação dos Comerciários daqui, que depois se transformou no sindicato. Posteriormente, já da fundação do sindicato, eu comecei a trabalhar no comércio. Então, trabalhei numa concessionária da Ford, aqui em Xanxerê, a antiga Berto, e companhia, por, acho que durante 3 anos, e entrei na diretoria do sindicato, né? Com a ida da Cleuci para a FESESC, na época, eu acabei assumindo a presidência do Sindicato dos Comerciários, e foi uma trajetória, assim, bem rápida, porque na época eu tinha 21 anos, então comecei a trabalhar bem cedo, na verdade, e já com 21 anos eu já fui presidente do Sindicato dos Comerciários aqui de Xanxerê, que era um sindicato pequeno, né, uma base relativamente pequena, que na época era só Xanxerê. A gente fez todo o trabalho de extensão de base, né, que transformou o sindicato depois no sindicato regional, né, e também começamos a participar de todas as atividades da federação, né, e isso foi nos anos 80, né, e eu me tornei presidente do sindicato ainda em 88, aí comecei minha militância e participei de todas as atividades da CUT, inclusive em 88 a gente participou do congresso da CUT, que foi um congresso bastante marcante, né, onde a CUT definiu, de fato, sua estrutura, e passou a ser não mais um movimento, e sim uma central sindical de sindicatos organizados, né. Foi um grande congresso, com mais de 10 mil participantes em Belo Horizonte. Então, assim, iniciei uma militância bem cedo. Em 94, eu saí do sindicato e fui para a CUT estadual, CUT Santa Catarina, e onde eu permaneci até final de 96, quando eu fui eleita a presidente da Contrax, né? Um acordo que a gente fez internamente, que tinha necessidade de que a Contrax passasse a ter mais organicidade, né? Na época, apesar de todas as restrições financeiras e tal que se vivia no período, foi feito um acordo entre os sindicatos de Santa Catarina, o Sindicato do Espírito Santo, o Sindicato da Paraíba, alguns sindicatos que entendiam a importância de ter alguém liberado para começar a dar mais organicidade para a confederação. Então, a gente discutiu, e eu fui eleita com a proposta de ir para São Paulo e a gente começar a ter uma sede e ter uma funcionalidade, de fato, para a confederação. Então, até ali, né, o Alano, que foi presidente do departamento, depois o João de Deus, já na transformação em confederação, enfim, e posteriormente eu assumi com essa proposta e com auxílio e ajuda de vários sindicatos, porque como não tinha estrutura, não tinha absolutamente nada, né, nem dinheiro para bancar uma liberação, esses sindicatos se solidarizaram e acabaram bancando, na época, minha liberação, e eu peguei mala e fui para São Paulo, né? A época, a CUT estava em 97, a CUT já tinha comprado a sede, onde ela tem até hoje, e a gente começou com uma sala, né, em que, na época, o pessoal da CUT emprestou para a gente cadeira, mesa, telefone, porque não tínhamos absolutamente nada, né. Então, foi assim que a gente deu início à confederação. Então, aí eu fiquei por 2 mandatos, e eu, pelo menos, sempre tive comigo de que a gente está dirigente sindical, né, não vem para ficar eternamente. Então, fizemos um processo de discussão bem interessante na época, que tinha necessidade, a confederação estava crescendo,
e que a gente tinha necessidade de que alguém de um grande sindicato assumisse a confederação para dar mais visibilidade e reforçar ela politicamente. Então, quando eu saí, assumi o Germano, né, que infelizmente, posteriormente, logo em seguida veio a falecer, né, que era o Germano do Espírito Santo, um sindicato estadual com uma grande força e que sempre contribuiu desde o início da fundação da confederação, né, e então, com o falecimento do Germano, depois a Tude acabou assumindo, enfim, e logo em seguida, exatamente no congresso em que a Tude deixou a presidência, a confederação foi reconhecida, né. Então, quando eu assumi a Contrax, nós tivemos vários novos desafios e que a gente percebe que, ao longo do tempo, esses desafios, eles vão se alterando. Na época, nós estávamos vivendo um processo de globalização, né, de aprofundamento do neoliberalismo no Brasil e no mundo, né, com o governo Fernando Henrique, que se elegeu em 94, se reelegeu depois em 98. Então, um processo de abertura, e em relação ao comércio, a gente viveu um período de concentração, especialmente nas redes de comércio varejista de alimentos, né, e as grandes redes de eletrodomésticos, que também tiveram um processo de concentração, mas especialmente o setor supermercadista, né. Então, nós tivemos aí a consolidação das grandes redes nacionais e internacionais, porque boa parte, então, das nossas redes que tinham um caráter regional, elas foram sendo adquiridas por redes internacionais, né, no setor do comércio, e também, paralelo a isso, nós tivemos um grande fortalecimento do setor da terceirização, né, paralelo, né, e, na verdade, um grande crescimento de todo o setor de serviços, né, que, com o processo de desindustrialização do país, o que se fortalece são as áreas de serviço, né, em todos os setores, tanto de terceirização, como o setor hoteleiro e tal, você vai tendo um crescimento desses setores, né. Então, o grande enfrentamento nosso foi exatamente o que? Lidar com esse novo momento, né, e também a gente começou a discutir várias políticas já nesse período, exatamente olhando esse processo de concentração, de internacionalização de várias redes, né, e fizemos vários movimentos no sentido de iniciar tratativas, né, tanto do ponto de vista nacional, para conseguir organizar algumas redes, como internacional, porque também teve, a gente sempre teve uma forte ligação com várias centrais sindicais europeias, né, que que foram fortalecidos nesse período, que se travou várias trocas de experiência, inclusive. Então, durante o período que eu estive à frente da Contrax, a gente montou alguns grupos de trabalho, tanto do Walmart quanto do Carrefour, né? Inclusive fizemos algumas alianças e trabalho estratégico juntamente, inclusive com a Força Sindical. A gente, na época, editou vários boletins destinados aos trabalhadores da rede do Walmart, do Carrefour, né, que foram feitos conjuntamente, né, fizemos também fizemos algumas reuniões e tivemos algumas iniciativas no Nordeste, com a rede holandesa, que era Bom Preço. Então, a gente iniciou, né, iniciou um trabalho, uma tentativa de organização, né, visando uma negociação por rede, que infelizmente não conseguimos evoluir muito, pelo que eu vejo. Então, eu acho que esse ainda é um desafio muito atual nesse momento, de que a gente traça estratégias para negociação com as grandes redes
entendeu? Porque, inclusive, eu, nesse novo momento, já ligando com aquele período que a gente viveu, diria o seguinte, nós vamos ter que repensar, porque nós estamos vivendo, a gente viveu um processo de concentração que demanda, e eu acho que ainda é, como eu disse, um desafio presente, que a gente pense um processo de negociação por rede, e, por outro lado, nós vamos ter uma segmentação muito grande, né, uma desorganização no momento atual, que é essa uberização do trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um processo de concentração, também você tem, vamos dizer assim, que ao longo do tempo você vai tendo uma modificação dos desafios, mas esse desafio em relação às redes, que elas têm uma grande concentração do processo de comercialização na mão, é ainda um grande desafio para a gente organizar esses trabalhadores, pensar em negociações a nível nacional que represente esses trabalhadores. Eu penso que ainda é bem atual esse desafio. Então, nós começamos uma organização, por exemplo, no meu mandato, nós conseguimos trazer as domésticas para dentro da Contratos, porque elas estavam soltas dentro da CUT, né? E a gente disse, não, e tem tudo a ver, o trabalho doméstico, né? Tem tudo a ver com serviços, né? Então, trouxemos elas, eu acho que é uma categoria muito importante, tem toda essa questão da sensibilidade do trabalho da mulher, dessa tradição escravagista do Brasil, que tem que ser superada. Enfim, eu acho que isso foi importante. Nós começamos na época, já na minha gestão, além dessa questão das redes, a gente via o Brasil é um país continental, temos necessidade de pensar ele regionalmente, então a gente já na minha gestão já tinha feito alguns encontros regionais, que eu sei que se fortaleceram ao longo do tempo, essa estrutura, essa regionalização, porque você tem realidades distintas em cada região. Então, e também do setor de serviços, a gente na época já começava a pensar, bom, tem o setor de asseio, que sempre teve uma participação bem significativa dentro da confederação, a gente tem que pensar políticas voltadas para esse setor, porque ali é que está a questão da terceirização. Enfim, começamos já nos anos 90, a gente já começou a gestar todas essas políticas, porque tudo isso já estava se fortalecendo, né? Essas novas mudanças que eu acho que vão se aprofundar ao longo do tempo, muito mais, né, do que... Claro que você mantém ainda uma grande parte de trabalhadores do comércio que tem uma importância porque estão em pequenas lojas, mas que a gente tem mais facilidade de dialogar e propor, às vezes, política, mas que, vamos dizer o seguinte, que não dá um grande volume, porque, do ponto de vista econômico, o grande peso mesmo está nas redes, né? Nas grandes redes, nos grandes supermercados nacionais, internacionais, nas magazines, enfim, esses é que tem um grande peso econômico, né? Então, o trabalho no comércio, a gente sabe que, em medida, ele sempre foi muito um trabalho bastante feminino, né? Com uma grande participação das mulheres, tanto no comércio quanto nos serviços. Se você pegar as domésticas, a grande maioria, o setor de asseio e conservação, a grande maioria são mulheres, né? Então, me parece que é bastante natural, né? Apesar de a gente saber de que nem sempre se reflete nas estruturas a participação da mulher, né? Mas eu diria, assim, que foi bastante natural, até uma mulher, eu fui a primeira, mas depois fui sucedida, nós tivemos a Tude também
como presidente da Contratos, né, dirigiu uma confederação nacional, né. Eu acho que nós passamos por vários processos de discussão, inclusive na época que eu entrei não existiam cotas, né? A gente foi implementando posteriormente as cotas, que inicialmente foram os 30%, né? E depois, né, atualmente é os 50%. Eu mesmo sou uma defensora das cotas, porque eu acho que elas ajudam a a dar espaço e visibilidade à participação das mulheres, né? Então, isso, de fato, é uma política afirmativa, no sentido de que você garantiu o espaço que, às vezes, na disputa mais do dia a dia, na política, as mulheres são menos agressivas para disputar esses espaços, né? Então, acabam muitas vezes ficando alijadas exatamente por essa falta de agressividade na disputa, né? No meu caso, acho que foi até um processo bem natural, claro que, vamos dizer o seguinte, eu diria assim, que se você está disputando menos estrutura, como na época que eu assumi a confederação, não tinha um grande orçamento e tal, então diria, bom, é mais fácil para as mulheres ocuparem esses espaços, mas eu acho que as próprias políticas afirmativas que a CUT foi incorporando e todas as suas estruturas hoje, elas colocam em pé de igualdade as mulheres. Em pé de igualdade, eu diria, porque sempre você tem as questões de gênero mesmo que, vamos dizer, dificultam, mas, e porque ainda, por mais que nós estejamos vivendo em 2020, ainda existe bastante preconceito, né? Mas eu diria assim, que no meu período, dentro das políticas que a gente foi construindo, e essa relação até que foi relativamente tranquila, a gente sempre debateu, enfrentou as coisas em pé de igualdade, né? Não sofremos nenhum tipo de retaliação, mas eu sei que isso não é uma realidade de todas as instâncias e nem sempre foi uma realidade em todos os momentos que se viveu de disputa, nem dentro da confederação, nem dentro das estruturas da CUT. Mas eu me sinto, nesse sentido, sempre me senti uma privilegiada, tanto por ter sido presidente do sindicato, que apesar de ser um sindicato pequeno, mas né, como mulher, ainda muito jovem e tal, mas a gente sempre foi muito respeitado, né, e conquistou mesmo esse espaço, né, e foi demonstrando, eu acho que a participação é importante porque ela demonstra que as mulheres têm tanta capacidade quanto os homens para estar em qualquer espaço de política, de construção do movimento sindical, sem dúvida nenhuma. Eu diria assim, ó, a minha trajetória dentro da confederação, do ponto de vista pessoal, das alegrias, das tristezas, eu sempre tive, acho que muito, muito privilegiada. Estou começando a chorar, me emocionar, porque estou lembrando aqui de Germano. Eu acho que foi um momento mais triste que nós tivemos, foi a perda do companheiro. Desculpa. Mas, em termos de alegria, de satisfação, de aprendizagem, eu me sinto privilegiada, porque eu tive a oportunidade de praticamente conhecer o Brasil todo, né? Eu acho que poucas pessoas podem sair de uma cidade que nem a minha, de 50 mil habitantes, e conhecer praticamente o Brasil todo. Viajei com o João de Deus a Paraíba toda, com o Rodrigues, conheci praticamente o Maranhão todinho, tivemos várias atividades na Bahia, na época mesmo sendo majoritariamente pessoal do PCdoB, enfrentei dificuldade para a gente fazer reuniões para discutir politicamente,
porque para a gente sempre o principal que estava na nossa frente era a luta dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores. Então, diria assim, ter essa oportunidade de conhecer o Brasil da forma que a organização sindical me propiciou, não tem preço, né? Então, isso foi muito importante. Claro que quando a gente fala daí de lidar com perdas, isso é muito triste. Então, eu diria assim que na maior parte do tempo, e quase o tempo todo, eu aprendi muito, isso me fortaleceu como pessoa, como ser humano. Então, eu sempre fui muito grata, e eu penso assim, até hoje, meu compromisso, acima de tudo, é com a classe trabalhadora, porque isso é o que eu sou, o que eu represento, é exatamente fruto dessa trajetória. Desculpa. Então, eu penso que hoje, mais do que nunca, depois desse processo da reforma, que visa exatamente fragilizar o movimento sindical, é mais do que necessário a gente se reinventar. Nós temos que sair do lugar comum, da nossa, vamos dizer assim, da nossa tranquilidade, do nosso lugar comum, para olhar essas mudanças que houveram e que vêm acontecendo lá na base, né? Essa uberização, essa precarização do setor de serviços, ele abre um leque de novos desafios que, se a gente não souber e conseguir enfrentar nesse novo período, nós vamos ficar obsoletos. Essa é a minha avaliação. Né? Claro que é a avaliação de quem já está há um bom tempo, vamos dizer assim, olhando de fora, porque por mais que eu esteja próxima, mas eu não estou diretamente ligada na questão organizativa, mas eu sei, eu sinto que ou a gente dá resposta para isso, se reinventa, e aí eu penso assim, por exemplo, hoje eu acho que não tem mais sentido, por exemplo, você ter uma confederação de comércio e serviços e você ter uma confederação de bancários, quando o trabalhador do comércio faz todo o serviço bancário, recebe boleto, dá quitação, enfim, você tem toda uma transformação que o mundo do trabalho vem passando, e se a gente não conseguir se rever, se reinventar, se repensar. Então, esse eu penso que é um momento, mais do que nunca, para além das pautas políticas, do enfrentamento, desse momento extremamente difícil que a gente está vivendo no Brasil, em que toda hora nós temos um presidente ameaçando ruptura das instituições, enfim, tudo isso que é um momento muito delicado politicamente no país. Para além disso, do ponto de vista das organizações, nós também temos que se reinventar, temos que repensar, rever nossas estruturas, nossas organizações, para que elas atendam esse novo momento que nós estamos vivendo. E penso e repito, se a gente não se reinventar, nós vamos ficar obsoletos, nós vamos ficar para trás e nós não vamos mais representar ninguém. Eu quero parabenizar a nossa organização, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, que tem resistido bravamente nesses 30 anos, né, e dizer que esse novo momento, que exige novas posturas, ela é fundamental, né, da gente repensar e se reorganizar, exatamente para poder dar as respostas que os trabalhadores precisam, esperam que a gente, como dirigente sindical, consiga dar. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, ela é muito grande, e eu acho que ela tem capacidade, tem muitos diretores
pode estar contribuindo e vão, com certeza, enfrentar esse novo momento, né, dando respostas que é exatamente isso que a classe trabalhadora espera. Então, parabéns para todos que fizeram e fazem parte dessa grande e bela confederação.